A gente vai ter agora a palestra sobre aproveitamento de estudos na USP. E quem vai apresentar para a gente é o Ricardo Seiki Matsuda Inoue, que é estudante de engenharia da Poli-USP e participou do programa de aproveitamento de estudos na Universidade de Tóquio. Então, muito obrigada, uma salva de palmas. Oi, gente. Estou até nervoso depois de todo mundo que falou aí. Mas eu também vou contar um pouquinho minha experiência e vivência no Japão, né, por um método de intercâmbio que é um pouquinho diferente dos convencionais, porque é vinculado a uma universidade, né. Primeiro, me apresentando, quem é o Ricardo? Meus amigos, que tem alguns presentes também, me chamam de Ricota, então, caso queiram se referir assim, não tem problema. E, atualmente, eu estou no 4º ano de Engenharia Elétrica, da Poli. Caso queiram tirar dúvidas também, estou à disposição. Sempre cresci, nasci e vivi em São Paulo. Então, a Poli sempre foi uma opção para mim. E desde pequeno eu sempre tive muito contato com a cultura japonesa, né? Meus avós vieram de Okinawa, então eu cresci nessa cultura e me aprofundei mais quando eu entrei no Senenkai, um grupo de jovens de Kansas, não sei se muitos conhecem, e também no Movimento Jovem Brasil, que seria um MOVE do Nippon. Mas agora indo para o que importa de verdade, que é o intercâmbio, né? O que é o aproveitamento de estudos? Falando um pouco do aproveitamento de estudos, ele é um método de intercâmbio da Poli, mas existem métodos de intercâmbio na USP no geral. Elas, não sei os nomes, mas eu sei que tem na FEA, na Poli, na FAO também, todos destinados ao Japão, mas para saber certinho para os locais que você quer ir, por exemplo, para o Japão, tem que ver cada instituto. E a gente brinca, né, que um dos pré-requisitos mais difíceis para você ir para esse intercâmbio é passar na Poli. Você tem que ser estudante da Poli para passar nesse intercâmbio. Então, sendo estudante da Poli, você tem que estar no início do 4º ou do seu 5º ano. E, nesse processo, você pode escolher até 5 universidades. Então, você pode escolher da América Latina, Europa, Ásia, de onde você quiser. Mas, lógico que a gente escolhe o Japão, porque o Japão é muito incrível, né, gente? E a duração pode ser de 6 meses até 1 ano. E, se caso você opte por 1 ano, você pode estender ele até 1 ano, mas não pode passar desse 1 ano. E, para onde eu fui, a parte boa é que você não precisa saber japonês quando você for. Você só precisa saber inglês. Então, você tem que provar, né, o seu domínio de inglês, mas o japonês não é necessário. E um pouco das etapas desse processo seletivo, talvez não seja igual para todos os institutos, esse é mais o da Poli, mas os intercâmbios em si, tem, para a mesma faculdade, tem da Mauá, o FABC e outras faculdades do Brasil também. Então, não se restringam a esse processo seletivo, sendo que a vivência vai ser a mesma quando for na mesma universidade. A gente começa pelas inscrições, então eles lançam um edital em que eles falam quais faculdades estão disponíveis, o que você pode fazer, e você vai lá e elenca essas 5 escolhas, né, por ordem de prioridade, onde você sempre coloca Japão. Então, no nosso caso, tinha primeiro Tóquio, né, segundo Osaka. Eles veem como está a sua situação, se você está com muitas EPs, como está a sua situação na faculdade, para ver se você está bem ou não, né, porque eles vão mandar qualquer aluno também para fora. E, por último, eles vão perguntar a sua proficiência, no nosso caso, ver se a gente tem proficiência em inglês, se a gente consegue se virar bem, né? Porque, querendo ou não, o outro lado do mundo é muito longe, a gente tem que falar um pouquinho de outras línguas. A segunda parte é a entrega de documentação, então você vai entregar seu currículo, listar tudo que você já fez na sua vida, sua faculdade, grupos extracurriculares, tudo mesmo. Aí o seu histórico escolar, onde você vai listar, eles vão ver basicamente todas as suas notas, para ver se não tem muita ADP mesmo, para garantir que seja um aluno que represente, né, a faculdade. E, por último, o projeto profissional, o personal statement, que você vai falar o porquê você escolheu engenharia, o porquê você escolheu fazer intercâmbio e por que o Japão. E, por último, sendo aprovado nessas 2 etapas, você recebe a confirmação da Poli e vai receber a confirmação da universidade. Então, quando você vai para essa última etapa, 99% dos casos, você já passa, já está aprovado no intercâmbio, então você só precisa entregar os documentos reais, caso eles peçam, mas nada eliminatório. Assim. Mas vocês podem pensar assim, tá, passei no intercâmbio, como vou pagar as coisas? É um problema muito recorrente, né? Acho que todo mundo se preocupa com essa parte também. Então, esse tipo de intercâmbio, ele não dá bolsa, você tinha que se custear lá mesmo. Então, eu não queria viver só de pai e mãe trocínio, né? Queria procurar outro meio de me manter. E um deles foi essa Bolsa Santander, voltada para alunos Poli. Então, qualquer aluno do Poli que fosse para algum país asiático, qualquer aluno USP, desculpa,
fosse para qualquer país asiático, poderia prestar essa bolsa com 28 mil reais. Quem não quer, né, gente? É bastante dinheiro. E quais eram os requisitos para isso? Você já ter sido aprovado no intercâmbio, então você não pode prestar para ele sem não tendo passado, né, não prestando no intercâmbio. No momento, você não pode ter DPs, então caso você tenha no passado, não tem problemas, desde que você já tenha matado todas elas, porque você já está no quarto, quinto ano. E, para a gente não é um problema, né, a maioria, em que a gente já vai estar 50% acima do curso. E quais são suas obrigações passando nessa bolsa? Não são muitas por esse valor, né? Você tem que passar em 2/3 das matérias, que eu acho que é muito viável, assim, lá. E fazer a prestação de contas, né? Para ver se você pagou seu aluguel direitinho, não fez nada errado com o seu dinheiro que você ganhou. Mas do processo seletivo era bem curto, bem isso, porque a parte mais difícil é passar na poli mesmo. Então vou contar um pouquinho do que eu vivi no Japão. Acho que muita gente contou das cidades paralelas. Eu vou contar um pouco da capital, que foi onde eu passei a maior parte do meu intercâmbio, que foi Tóquio, né? Muito famosa por ser badalada, agitada, muito cheio, tem muitos lugares legais, e é tudo isso mesmo, é muito incrível, gente. Primeiro, minha faculdade, ela é Shibaura Institute of Technology, a Shibaura Kogyo Daigaku, em que as aulas são tanto em inglês como em japonês, mas são principalmente voltadas em inglês para os estrangeiros, né? Porque a gente, como não exige o domínio do japonês, todo mundo foca nessas aulas mais em inglês mesmo. Mas uma parte muito boa é que você é livre para escolher suas próprias matérias. Então, você não precisa ficar regrado na sua área. Você, por exemplo, se eu curso engenharia, eu podia cursar arquitetura, qualquer outra área, biologia, assim, que tivesse matérias que me interessassem. E, além disso, eles também dão aula de inglês, então é bom para você aprender um pouco a língua com nativos, assim. Além de também ter aulas de história japonesa, então você aprende sobre a unificação no Japão, Era Meiji, um pouco sobre Shinkansen também. É legal ver essas qualidades, tendo a visão japonesa disso, né? E, como eu disse, tem muitas aulas em inglês, e a maioria dos alunos dessas matérias são intercambistas. Então, como você tem muitas aulas juntos, é muito mais fácil ter interação com intercambistas lá. Mas você pensa assim, quando eu vou lá, quero falar com japoneses, né? Mais divertido. Então, a faculdade também pensou nisso. Então, tem uma sala que chama Global Learning Commons, ou GLC, que é uma sala planejada para os intercambistas ficarem. Então, lá você pode ter atividade de integração tanto entre os intercambistas, ou também com os japoneses que vão lá, por exemplo, para treinar inglês, ou conhecer novas culturas, né, e você criar amizades com eles. Além disso, a sala é muito bom para você conseguir ter um suporte de dúvidas. Por exemplo, primeira vez no Japão, vou para Shibuya, o que você recomenda fazer lá? Um lamen ou um katsudon? Não sei. Então, desde dúvidas pequenas assim até dúvidas grandes, por exemplo, chegou um documento da prefeitura. O que é isso? Um bicho de 7 cabeças? Tem que pagar sangue de humano mesmo? Ou é... que é? Aí eles explicam certinho. E teve uma vez que, por exemplo, chegou uma pensão para mim. Eu não sabia se eu tinha que pagar ou não. E eu só mostrei para eles e falei assim, você não precisa pagar não, porque você é estudante e estrangeiro. Só paga isso quem é japonês. Eu, falando um pouco das partes importantes também, um pouco das despesas que eu gastei. Custos em média foi 130 mil ienes por ser em Tóquio. Isso é mais ou menos, tá? Não lembro ao certo quanto eu gastei por mês. Mas vocês podem ver que o aluguel em Tóquio é bem caro. Se forem para lá, se preocupem com isso. Procurem casa o quanto antes. Mas, lógico que sua mãe e patrocínio talvez não bancassem, né? Minha estadia lá, contando estadia, viagens, né? Então, eu também fiz arubaito, para quem tiver interesse em conhecer. Na média, assim, você ganha de 1.000 a 1.200, 1.300 por hora, mas esse foi uma média que eu ganhei. Eu tive dois arubaitos, né, que é o trabalho de meio período. O primeiro deles, esse da esquerda, foi no lamen em Ginza, em que eu tinha que, além de lavar louça, né, igual um bom arubaito, tinha que ajudar a servir e atender também todos os clientes. Então, igual a Ana falou, que é bom você ter essa experiência diretamente com japoneses. Arubaito também pode ser uma forma de você treinar propriamente seu japonês e estar imerso ali a ter que se forçar a falar japonês. E lá em eu aprendi muito a falar, principalmente para um ambiente informal, né? Então você consegue se virar um pouco melhor, porque já é um pouco mais parecido com o que você tem com seus amigos. No da direita, eu trabalhei num restaurante italiano, só que era num shopping. Era num shopping perto da Disney, que era onde eu morava.
E ali foi onde eu aprendi a falar de japonês de verdade, porque ali eu tinha que falar formal. Não sei se já viram vídeos, por exemplo, de restaurantes assim, que os garçons são super formais. Eu tive que ralar muito para tentar ser assim. E além de ganhar dinheiro, né, gente? Ganhar dinheiro sempre é bom. Agora, contando rapidinho por Tóquio, sei que todo mundo já conhece as coisas mais famosas assim, de Tóquio. Não todos os bairros famosos, desde Shibuya, Shinjuku, Harajuku, Akihabara, Ginza. Todos esses bairros são mesmo muito incríveis e muito legal. Até as atrações mais imersivas, por exemplo, Team Labs, que é um museu imersivo, Tokyo Sky Tree, Shibuya Sky. Mas o que eu acho muito legal são as experiências que você pode não ter, que você pode ter quando você não é turista, né? Você tem mais tempo para ver, que são os matsuris ou os hanabins, né, que comentaram um pouco antes, mas também que tem muitos japoneses que você vai ter em comidas de festivais, takoyaki, okonomiyaki, banana com chocolate, várias coisas. E se vocês acham que os rodízio, o básico, um pabinho, que 1, 2 horas antes é muito, ali é outro nível, assim. Se é 5 da tarde, os fogos eles chegam 8, 9 da manhã com um tapetinho assim, só para sentar já e esperar o lugar deles. É fora de série. E falando também, é muito fácil lá, com o nosso método de intercâmbio, a gente ir para viagens. Como o Japão tem muitos feriados, né, muitos feriados longos também, você tem a possibilidade de fazer muitas viagens para outros lugares. No nosso caso, a gente sempre, o que costuma fazer lá, é Osaka, Kyoto e Nara, num feriado de 5, 6 dias. Você vê a Universal, a parte de comida de Osaka, os templos famosos atrás, o Fushiminari, que são os 10.000 portais de Kyoto, e o Parque dos Veados também, que todo mundo gosta. E quando é mais verão, inverno, tem Okinawa, tem Sapporo, que eu acabei não colocando também, e Yamanashi, Yokohama, todos os lugares mais próximos, você também consegue ir rapidamente. E falando já desse pouco de estação, de viagem, saibam, talvez vocês não vão fazer intercâmbio, mas para qualquer pessoa que for viajar lá, saiba que as estações são muito bem definidas. Então, o inverno é frio mesmo e o calor é muito quente mesmo, não existe meio termo deles. Então, o outono e a primavera são mais a menos. Então, caso alguém só vá viajar para lá, opte por esses dois, por favor, se você gosta de você mesmo. Mas o outono tem mais as colorações das flores, né? Então, as coloridas, vermelhas, laranjas. E a primavera tem as sakuras. São as famosas sakuras que todo mundo conhece, mas também o Japão fica muito mais cheio nessa época. Mas, se possível mesmo, passe um ano para passar por todas as estações e ver a paisagem mudando, né? Que é muito mais legal. Agora, umas dicas finais para vocês. Primeiro de tudo, chegando lá, faça amizades, faça amigos, porque até mesmo as coisas que seriam ruins vão ser boas com os amigos, né? E se dependente do lugar, tem até aqui isso que está ali. Então, ter amigos é muito bom para você conseguir se virar melhor lá. Caso você não consiga, às vezes em grupo você consegue se virar melhor no japonês. Segundo, aproveite as oportunidades. Acho que no Japão tem muitas oportunidades que você não sabe que são únicas, mas na verdade são. Então, esse é um exemplo, por exemplo, a gente foi no Shoreito Pagoda, que é o ponto mais bonito, um dos pontos mais bonitos, né, para ver o Monte Fuji. E essa foi a única vez que a gente conseguiu ir, que estava limpo o dia. Foi um milagre quase, porque estava tudo nublado antes. E por último, acho que não tenha medo, mas o que eu quero dizer com não tenha medo não tenha medo de ser você mesmo no Japão. Isso é o mais importante. Não perder sua essência indo para lá. E segundo, não tenha medo de se jogar de cabeça no seu intercâmbio, porque é uma experiência única na sua vida e você vai lembrar dela por muito tempo. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Ricardo. Então, agora a gente tem tempo, lembrando que essa é a última palestra, então a gente tem tempo para uma última perguntinha. E lembrando que a gente também tem os contatos dos palestrantes, vocês podem estar entrando em contato depois com eles. Oi, boa tarde, eu sou o Thiago. Eu queria saber se você notou alguma diferença notável do jeito que as disciplinas são ministradas aqui e lá no Japão. Sim, muito diferentes. Eu acredito que, pelo menos na nossa faculdade, em nível de dificuldade aqui, que o Brasil é muito mais difícil. A cobrança lá, não vou dizer que é mais simples, mas é um pouco mais bem explicada, mais bem espaçada para o aluno aprender de verdade. Então,
eles não vão só te jogar matéria e falar se vira, sabe? Eles conseguem guiar certinho no caminho. Desculpa alongar um pouco, mas uma coisa que eu notei vendo panfletos e tal é que a parte de graduação lá é muito mais geral, né? Tipo, aqui você tem graduações muito mais específicas e lá eles deixam isso para mestrado, doutorado. Em que parte você foi? Porque você faz uma engenharia específica na Poli, né? E lá é só, tipo, engenharia. Sim, lá foi uma parte mais genérica mesmo, assim, que eles chamam de undergraduate. Aí você faz 4 anos nesse curso, em que você pode cursar qualquer matéria que você queira ali, assim, mas cumprindo as obrigatórias, então desde engenharia, mas são todas muito amplas, assim, nada muito específico de elétrica, por exemplo. Aí você vai conseguir cursar isso no Masters, né, que é uma parte depois. É isso, obrigado. Muito obrigada. Então, só finalizando, concordo com você, Ricardo, que você falou, se jogue de cabeça, não tenha medo. Realmente, o Japão... E vocês, se vocês conseguirem passar um ano lá, de fato, faz muita diferença. Tem coisas que no Japão é assim, uma vez na vida, só vai acontecer naquela estação do ano. Então, se você falar, vou depois, não vai ter depois. Então, usem isso para a oportunidade agora de vocês. Eu posso fazer ano que vem. O não você já tem. O sim você só vai ter se você tentar. Então, acho que foi muito legal estar para a apresentação. Para finalizar, acho que foi uma mensagem muito bonita. E muito obrigada, Ricardo. Obrigado.